Bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me escutar? Vai começar, tá certo, a nossa aula de hoje com os alunos do 7º ano, tá certo? Estou esperando o pessoal entrar. Vamos lá. Então, assim, eu vou fazer a aula de hoje, tá certo, aqui no Instagram. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar depois disponível ela lá no YouTube, porque tem gente que não tem acesso aqui ao Instagram, tá certo? Então, vamos lá, vejam só. Hoje é a aula do 7º ano. E a gente vai começar com os valores numéricos dos números inteiros, as operações com números inteiros, tá certo? Eu passei uma atividade na semana passada, deixei um desafio lá, e assim, já pro pessoal, já ir sentindo um pouco do gostinho do que é, tá certo, esses números inteiros. Então vejam só, a gente vai começar hoje o nosso segundo bimestre. Provavelmente nós vamos estar começando esse assunto novo e eu vou deixar para vocês a atividade lá no Classroom, tá certo? E aí, façam as atividades, qualquer dúvida, vocês podem tirar as dúvidas no horário de aula, tá certo? Para evitar problemas posteriores. Gente, vejam só, por mais que eu queira fazer, tá certo? Algumas aulas no YouTube, como eu disse a vocês, ele fica travado para o meu celular. E ele no computador, o texto no quadro, ele fica ao contrário. Então, assim, não tem condição de eu estar escrevendo, explicando o assunto, entendeu? Então, assim, para mim é muito mais fácil aqui no Instagram, porque além de ser uma imagem melhor, eu deixo a reunião salva e eu posso também depois, eu vou ver se eu gravo a tela e eu mando depois para o YouTube. Eu só tô dando um tempinho para ver se o pessoal tá chegando. Vocês estão conseguindo me escutar? Mandem aí, por favor, tá certo? Um ok. Mandem aí, por favor. Certo? Então, outra coisa. Provavelmente eu vou ficar assim mais atrás do vídeo, que é justamente para eu poder ver as mensagens, certo? De vocês e ver se tá tudo certinho. Qualquer coisa, se faltar o som, se vocês não estiverem enxergando, qualquer coisa vocês me falam, eu sempre tô vindo aqui atrás, justamente para eu poder ver vocês, tá certo? Outra coisa que eu queria falar também é que a gente vai iniciar esse assunto novo. Então, qualquer dúvida, tá certo? Mandem pra mim no privado. Vamos lá, será que todo mundo já chegou da sala? Todo mundo tá me escutando? Deixe-me ver. Deixa eu ver, todo mundo chegou aqui. Pronto, vamos lá, gente. Então, o nosso primeiro assunto, tá certo? São os números inteiros. Professora, mas o que é os números inteiros? Pessoal, vejam só. Existem números que a gente viu que são os números naturais, que são aqueles números que é de contagem. Número 1, número 2, número 3. Também existem os números que a gente viu que são os racionais, que são aqueles que têm fração, números decimais, tá certo? O que a gente vai ver agora? A gente vai ver os números que eles podem ser positivos, negativos ou zero, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, como é que eu vou representar esses números inteiros? Existe uma coisa que a gente chama, tá certo? De reta numérica. Essa reta numérica, eu vou chamar ela de Z, porque esse conjunto dos números inteiros, ele é representado por esse Z com esse tracinho aqui do lado, ó. Tá certo? É como se fosse um Z e um I. É o conjunto desses números positivos e negativos, tá certo? E o que acontece? Essa reta numérica, ok? Essa reta numérica, ela vai representar esses fatores. Deixa eu só colocar ela um pouquinho mais para baixo, porque aí a gente vai colocando ela bem certinho. Vamos lá. Deixa eu colocar ela aqui. Então, essa reta dos números inteiros, tá certo? Ela é chamada de reta numérica. E ela agora, ela não tem só mais um sentido, tá certo? Ela tem dois sentidos. Ela vai para o lado, tá certo?
reta, eu vou dividir ela, tá certo? Igualmente no meio. Certo? E esse meio, eu vou chamar ele de 0, que é a minha origem. Nesse meio, ok? A gente vai pegar e a gente vai começar a organizar esses números. Então, prestem atenção. Tudo que vem depois do número 0, tá certo? Depois, certo? A gente lê da esquerda para dentro. Então, tudo que vem depois são os números que a gente chama de positivos. Certo? Que é o número, por exemplo, o número 1, número 2, número 3, esses números que a gente aprendeu até o infinito, porque não tem fim essa reta, beleza? Antes do número 0, ele vai ter uns números que a gente vai chamar de números negativos, certo? E são esses números que agora a gente vai aprender, beleza? Só um instante. Deixa eu ver aqui os comentários, tá certo? Deixa eu dar uma lida pra saber como é que tá aqui a live. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Falta a Evelyn, vocês já avisaram ela? Peraí, a live tá travando? Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Vocês estão conseguindo ver? Falem aí, por favor. Digam aí os problemas. Porque senão não adianta eu continuar se vocês não estão escutando. Estão conseguindo escutar? Tá travando? A imagem tá ruim? Vejam aí, por favor. Vejam aí, por favor. Não adianta eu continuar falando se não tá dando certo. Vamos lá. Tudo ok agora? Pronto, gente. Qualquer coisa, avisa, porque aí eu venho e ajeito tudo de novo, tá certo? Vamos lá. Então, vou repetir, tá certo? Já que o áudio tava um pouco ruim, vou até falar um pouco mais alto. Então, os números inteiros, eles são os números que eu tenho agora. Número positivo, número negativo e o 0, que vai ser o centro de tudo, onde separa esses dois números, tá certo? O que é que acontece? A gente não lê da esquerda para a direita. Então, o que é que acontece? A gente vai agora, tá certo? Saber que toda vez que os números vêm depois do 0, eles são agora números positivos. Ou seja, os números que a gente conta. 1, 2, 3, 4, até o infinito, tá certo? Outra coisa é que antes do número 0, beleza? Antes do número 0, são os números agora que são os negativos. Ou seja, a partir de agora, eu vou ter os números que a gente chama de simétrico. Por que isso? Porque, vejam só, depois do número 1, depois do número 0, não vem o número 1? Então, antes do número 0, vai ter o simétrico a ele. O que seria uma coisa simétrica? É que, por exemplo, se eu tenho aqui um espelho e eu desenho, sei lá, uma pessoa desse lado ou um número, tá certo? O que tiver do outro lado vai ser refletido, tá certo? Vai ser refletido. Vai ser quase a mesma coisa, mas é um reflexo. Então, o que que acontece? Quando eu tenho o número 1 aqui, o contrário do número 1, quando ele é positivo, seria a mesma coisa, o número 1. Só que agora o lado negativo. É o reflexo do número 1, é o contrário dele, certo? É o simétrico dele. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho agora, ó, depois de 1, eu vou decrescendo essa reta. Ó. Menos 2, menos 3, menos 4 até o infinito, certo? Então, a partir de agora, a gente vai estudar os números que são positivos, o número 0, e antes do 0, vai vir decrescente, tá certo? Os números que a gente chama de números negativos. Todo mundo entendeu até aí? Todo mundo entendeu até aí? Então, os números inteiros, tá certo? Vou falar bem pausadamente agora. Os números inteiros são os números onde eu tenho um ponto, tá certo? De origem, que vai separar, tá certo? O ponto de origem é como se fosse um espelho, certo? E o que é que acontece? Esse espelho, ele separa duas imagens.
uma que é positiva e outra que é negativa. Todos entenderam? Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender como é que a gente pode fazer as operações de matemáticas com esses números inteiros. Beleza? Então, eu não posso tirar essa reta daí. Sempre que vocês forem calcular números positivos e negativos, faz essa reta numérica para você não se confundir. Por que isso, professora? Porque existem propriedades para os números inteiros. Como assim? Olha, presta atenção. Eu vou dizer, tá certo? Eu vou dar uma sugestão a vocês, ok? Entendam o seguinte, número positivo eu vou relacionar com o meu dinheiro. E os números negativos serão as minhas dívidas. Preste atenção nessa reta. Pessoal, se eu tiver R$1, é melhor ter R$1 ou dever R$1? E aí? Ou seja, é melhor eu ter um número positivo, número 1, ou ter o número negativo, menos 1. Qual é o número maior? Qual é o número menor? E aí? Como é que vai funcionar isso? Quem é maior? 1 ou menos 1? Coloquem aí nos comentários, bora? Quem é maior? O número 1 ou o número menos 1? Vamos, minha gente, vamos! E aí, minha gente, qual é o número maior? O número 1 ou o número menos 1? Isso, Clarice. Isso, Clarice. Muito bem. Ou seja, todo número que é positivo, ele sempre é maior do que o número negativo, porque ele é meu dinheiro. E os números negativos são minhas dívidas. Isso quer dizer, tá certo? Que quanto mais um número se afasta do zero, ele é menor no lado negativo. Beleza? Gente, muito obrigada. Vocês estão respondendo, estão participando da aula. Isso é muito bom. Beleza? Então, olha, presta atenção. Qualquer número positivo, ele vai ser maior. Se eu coloco aqui 1, ele é maior que menos 1. 1, ele é maior que menos 2. E 1, também ele é maior que menos 3. Qualquer número positivo, seja ele qual for, tá certo? Ele sempre vai ser maior do que o meu número negativo. Beleza? Agora, e professor, e entre os negativos, quem é maior? Quem é maior? É menos 3 ou menos 1? E aí? Olha, deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. Esses sinais aqui de maior e de menor a gente vai usar muito. Então, eu preciso que vocês entendam uma coisa. A parte que está aberta significa que é maior. A parte fechada é menor. Se eu viro a parte aberta para um número, por exemplo, se eu digo assim, ó, 5 e 4. Se eu abro a parte que está aberta para o 5, eu estou dizendo que 5 é maior que 4. Se eu coloco 4 e coloco 5, para eu representar que é menor, eu tenho que colocar a parte fechada para o lado do 4. Então, aqui eu estou dizendo que 4, porque a gente lê sempre da esquerda para a direita. Então, 5 está aberto, então é maior. 5 é maior que 4. Se estiver fechado, então eu digo que 4, começo pelo número, 4 está fechado, significa que é menor que 5. Certo? Isso aqui é uma dica para vocês conseguirem entender essa relação numérica. Se está aberto é maior, se está fechado é menor. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, se eu sair para aceitar a solicitação do pessoal no Instagram, infelizmente vai encerrar a live, tá certo? Então, o que eu posso fazer é depois ela assistir pelo YouTube, infelizmente, porque até já passou da hora. Beleza? Ou não sei, porque assim, se eu parar, vai ficar várias lives para ver. E eu prefiro uma live só corrida, tá certo? Então, peço desculpa a ela, mas infelizmente eu vou precisar, tá certo? Que ela assista esse vídeo depois no YouTube, certo? Vamos lá. Outra coisa. Vocês entenderam a relação de maior e de menor do sinal? Ok? Então, vamos lá. Quando a gente tem um número, tá certo? Então, que ele é negativo, eu tenho que saber qual é o maior e qual é o menor nas minhas operações matemáticas.
certo? Lógico que às vezes a gente vai ignorar, mas quando eu quero representar isso em dinheiro, em operações matemáticas, eu tenho que saber qual é o número maior e qual é o número menor. Então vamos lá. Qual é o número maior? Menos 3 ou menos 1? E aí, quem é o número maior? Coloquem aí nos comentários. Vamos, minha gente, vamos. Isso é como se fosse na sala de aula. A gente não pode parar. Vamos lá, e aí? Qual é o número maior? É menos 3 ou menos 1? E aí? Tem uma dica no quadro, preste atenção. Um lado tá dizendo, tá certo, que os lados negativos são dívidas. Então, preste atenção que isso é uma dica. E me digam aí nos comentários. Quem é o número maior? Maior. Olha, preste atenção, maior. E aí? Eita, que povo inteligente danado. Pois é, vocês estão certíssimos. O número maior, pelo incrível que pareça, é o menos 1. Sabe por quê? E eu já tinha falado antes. Toda vez que o número se afasta, os números negativos se afastam do eixo zero, então isso quer dizer que eles são o quê? Menores. Porque o que acontece? Se eu tenho uma dívida de R$1, eu não estou devendo tanto. Mas se eu tiver uma dívida, sei lá, de menos R$12, isso é muita coisa. Então, quanto mais eu me afasto, a minha dívida aumenta. Logo, tá certo? O número menos 1, ele é maior. Então, vai abrir, ó, para ele é maior que menos 3. Logo, a gente lê da esquerda para a direita. Menos 3, ele é menor, porque tá fechado, que menos 1. Certo? Então, isso daí é uma das propriedades, uma das nossas propriedades matemáticas dos números inteiros. Toda vez que o número se afasta do zero, ele vai ser um número menor, beleza? Todos entenderam? Graças a Deus vocês estão acertando. Vamos passar agora para as propriedades, certo? Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu apagar aqui. Por isso que eu não poderia fazer a aula, sabe, no Instagram, porque realmente não ia ter como eu usar o quadro e eu sempre prefiro usar o quadro do que dar uma aula assim normal, que é mais interativa. Vocês comentam fazem comentários que aí a gente vê quem é que tá aprendendo, quem não tá. Então, assim, eu acho 1000 vezes melhor a aula desse jeito, tá, gente? E qualquer coisa, tirem dúvidas no horário da aula de vocês lá no WhatsApp. Tem vezes que eu já mandei vídeos, então, assim, não pensem que é má vontade, é porque às vezes eu tô na aula de outra turma e aí eu não tenho tempo pra tá tirando muitas dúvidas. Por isso que eu coloquei, tá certo? No horário de aula de vocês. A partir de hoje, ok? Vocês só podem participar, mandar sugestão, mandar dúvidas no horário da aula, porque muitas vezes eu tinha que parar de dar aula em outra turma para estar atendendo vocês. E aí a pessoa, né, fica com raiva, mas na verdade eu estou fazendo trabalho. Eu não posso deixar uma outra turma para atender um aluno. E, inclusive, não vou ficar mais respondendo WhatsApp, às vezes, altas horas da noite, e depois eu que sou a culpada. Sendo que vocês têm dúvidas, não é isso? Que tá a resposta lá no WhatsApp. Então, assim, por isso que eu tô até bloqueando, para que só tenha as mensagens realmente importantes. Porque, às vezes, vocês não escutam. A gente manda a mensagem umas 20 vezes. Diz, olha, tá lá no grupo, e vocês não prestam atenção. Tá certo? Então, vamos lá. Dito esses comentários, vamos passar agora para as propriedades desses números. Primeira coisa, quando eu vou fazer uma operação matemática com os números inteiros, então, essas operações com os números inteiros, elas têm regras. Lógico que eu preciso saber quais são essas regras. Então, primeiro eu vou usar a regra da adição e da subtração, certo? Essas regras, gente, vocês vão usar pro resto da vida. Seja em letra, seja em número, tudo que vocês pensarem, tá certo? Vocês precisam desses números inteiros. Então, preste atenção, vocês vão ver equações. Se vocês não souberem essas operações e essas propriedades, vocês vão se prejudicar. Então, assim, não pensem que é para o mal de vocês. Eu prefiro, tá certo, que vocês tirem as dúvidas agora, por isso que eu sempre tô olhando os comentários.
Sempre tirem as dúvidas de vocês. E principalmente quando chegar essas benditas propriedades. Gente, isso não é brincadeira, tá? Vocês vão usar isso com letras. A partir de agora, né? Vocês já estão entrando, né, nas propriedades que são mais avançadas da matemática. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho a adição e subtração com números inteiros, que é o Z. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Olha a regra. Regra 1. Regra 1. Isso eu tô parafraseando para simplificar o texto, tá? Isso aqui não é a regra mesmo dita, não. Tô parafraseando. Então, eu tô dizendo, tá certo? Essa regra. Eu só posso, tá certo? Só vou somar. Só posso somar se os sinais forem iguais. Certo? Isso quer dizer que eu só posso somar quando acontecer mais com mais, que vai dar mais. E eu só posso somar quando for menos com menos, que vai dar menos. Todos entenderam isso? Olha a regra. Só posso somar. Olha que eu tô botando ênfase no bagulho. Eu só posso somar se os sinais forem iguais. Certo? Então, é basicamente isso aqui. Soma e repete o sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Entenderam essa primeira regra? Entenderam? Bora ver um exemplo. Exemplo 1. Eu devo R$4 a Clarice e eu devo R$8 a Lucas. É tudo sinal negativo. Se são sinais negativos, eu posso somar porque são iguais. Então, ao todo, eu tô devendo quanto aí? Se eu devo 4 e eu devo 8, eu somo isso aqui, ó. A gente pensa, sinal negativo, como é que eu vou somar? Soma, tá igual. Soma 4 mais 8. Deu 12. O sinal é o mesmo. Então, repete. Porque isso são tudo dívidas. Então, se eu devo, tá certo? Se eu devo 4 e eu devo 8, eu devo ao todo 12. Beleza? Todos entenderam? E aí, quando eu termino de somar, eu vou repetir esse sinal. Se for os sinais positivo e negativo, tanto faz. Beleza? Se eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui é exemplo 2, tá? Mais 8 mais 15 também são sinais iguais. Lembrando, se o sinal é positivo, eu não preciso colocar na frente não, viu? Qualquer número sem o sinal de mais ou de menos é positivo, certo? Então, olha, eu não preciso colocar aqui na frente. Eu já subentende-se que ele é positivo. Então, se eu tenho 8 mais 15, os sinais são iguais, mesmo que não tenha positivo. Vai ficar mais 8 mais 15, 23. Acabou-se a conta. E fica positivo do mesmo jeito. Certo? Entenderam? Gente, vocês estão entendendo essa propriedade, essa primeira regra? Vocês estão entendendo, né? Pronto. Vejam só. Pronto. Essa é a nossa primeira regra. Eu só posso somar se os sinais forem iguais. Isso diz que eu vou somar e repetir o sinal. Certo? Ou seja, mais e mais é igual a mais. Menos e menos é igual a menos. Beleza? Posso passar para outra regra, não posso? Porque eu vou ter que apagar. Então, vamos lá. Nossa segunda regra. Essa daqui foi a de adição. Vamos à nossa segunda regra aqui. A segunda regra diz o seguinte. Eu só posso subtrair se os sinais forem diferentes. Certo? Eu só posso subtrair se os sinais forem diferentes. Olha a regra. Tá certo? Vou escrever aqui. Porque aí eu gosto de escrever. Porque eu acho que vocês visualizando essas coisas
né? E assim, eu colocando uma linguagem mais simples, vocês entendem. Então, vamos lá. Regra 2. Só posso subtrair se os sinais forem diferentes. Isso quer dizer o seguinte: mais com menos dá menos. E menos com mais dá menos também. Aí depende. Olha a bronca. Só posso subtrair se os sinais forem diferentes. Só que isso tem um detalhe aí, certo? Presta atenção, presta atenção. Só vai dar negativo se o sinal de menos tiver o maior número. Aí dá menos. Se o sinal positivo for maior, aí fica mais. Então, olha o problema dessa regra. Eu só posso subtrair se os sinais forem diferentes. Aí é uma conta de menos. Porém, a resposta só vai ser o sinal do maior número. Então, preste atenção. Só posso subtrair se os sinais forem diferentes. Então, você subtrai e repete o sinal do maior número. E nesse caso, sem o sinal, tá certo? Subtrai e repete o sinal do maior número. Parece confuso, né? Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Eu devo 15 reais a Pedro e na minha carteira de pobre professora só tem 10 reais. E aí? Eu tenho aí duas operações. Uma é negativa e outra é positiva. Certo? Certo? Então, preste atenção. Os sinais estão diferentes. Então, eu posso subtrair. Quanto é 15 menos 10? E aí? 15 menos 10, eu tenho 15 reais. Tiro 10, que eu estou subtraindo, tá? 15 menos 10, ó, subtrai. Só posso subtrair se os sinais forem diferentes. Um é menos, outro é mais. Pronto. Vou subtrair. 15 menos 10, sobrou 5. Aí, o sinal do maior número é quem? Olha, quem é o maior número? 15 ou 10? Desconsidera o sinal da frente, tá? Quem é o maior número? 15 ou 10? Olha, entende dessa seguinte forma. Vou dar uma dica. Presta atenção. A minha dívida é maior ou menor do que o meu dinheiro? Nesse caso aí, a minha dívida é maior. Então, como é que eu tô devendo 15 reais, eu pago só 10, aí eu vou ter número positivo no resultado, é? Como que magia é essa? Ela brotou na minha carteira 5 conto, foi? De onde? Então, assim, não tem condição. Se eu devia 5, tá certo? E eu paguei 10, pra eu terminar a conta, me sobrou 5 reais de dívida. Entenderam agora? Entenderam? Então, nessa segunda regra, preste atenção. Só posso subtrair se os sinais forem diferentes. Mais e menos, menos com mais. Porém, contudo, no entanto, a regra diz que a gente, ao subtrair, nós vamos repetir o sinal do maior número. Então, vamos dizer que eu tenha, por exemplo, tá certo? Eu tenho 25 reais. Aí eu fui passear ali na feira, comprei chuchu, batata, arroz, sei lá que danado foi. Deu, sei lá, 17 reais. E aí? Na minha carteira de pobre professora, certo? Tinha 25 conto. Fui na feira, fiz uma feirinha básica, 17 reais. Certo? Nesse caso aí, eu tenho mais dinheiro ou eu tenho mais dívida? Lógico que eu tenho mais dinheiro. Dessa vez eu tô rica. Certo? Tô rica.
Só que o problema é que os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, subtrai o número. Então, 25 menos 17, tá certo? Se eu tenho 17 para chegar em 25, sobra 8, né? 8 aqui, ó. E aí, eu tenho mais dinheiro do que dívida. Então, dinheiro é sinal positivo. Mais 8. Ou só 8, tá? Não precisa botar o sinal, não. E aí, entenderam essa propriedade? E aí, gente? Entenderam? Bote aí se vocês entenderam essa. Querem que eu coloque mais um exemplo? Diga assim, não entendi. Boto mais um exemplo. Eu apago tudinho e faço outro exemplo, tá? Não tem problema nenhum. Mas me avise aí. E aí? Sabem? Entenderam? Me digam aí, por favor. Falem aí, porque qualquer coisa eu volto. Oxi. Vamos lá. Todo mundo entendeu, né? Só um tá respondendo. Ai, ai, que coisa boa. Entendendo, né? Pronto. Enfim, a gente já tirou duas propriedades, tá certo? Adição e subtração. Adição, só somo com os sinais iguais. Repete o sinal. Subtração, eu vou fazer, tá certo? Só quando os sinais forem diferentes. E o resultado eu coloco o sinal do maior número. Beleza? Todos entenderam, né? Agora eu vou juntar essas duas propriedades. Mas, professora, tava tão bom. Mas minha gente, se eu não explicar, lá na frente vocês vão sofrer. Então, vamos lá. Exemplo, tá certo? Calcule. Vamos dar um exemplo aqui bem legal. Vamos dizer que eu tenho menos 5, mais 10, menos 15, mais 45, menos 1. Ave Maria. E aí? Qual vai ser a resposta disso? Meu Deus do céu, quando mistura dá uma doida, né? Mas eu vou dizer a vocês. Primeiro, vocês lembram daquelas propriedades que a gente vê com o número natural? É assim, olha. Primeiro eu resolvo sempre multiplicação ou divisão, quem vier primeiro, não é isso? Depois que tem multiplicação e divisão, que não é o caso aqui, eu resolvo primeiro adição ou subtração. Lógico que é continha de mais. Então, o que é que diz a continha de mais quando é números inteiros? Que eu só posso somar quem tem o quê? Os sinais iguais. Então, nesse caso aqui, quem tem um sinal igual a menos 5 é menos 15 e menos 1. E é tudo negativo, todos os sinais são iguais. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar. Vai ficar assim, olha. 15 com 5 é 20. Com 1 é 21. Tô somando os iguais. Então, vai ficar 21. Aí, na adição, não é isso? Vou até colocar aqui, ó. Adição, você soma os sinais iguais e repete o sinal. Nesse caso aqui, o sinal é menos, eu boto aqui menos. Certo? Então, eu estou somando os sinais iguais. Agora, eu vou resolver quem é número positivo, olha. Só tem esses dois iguais. Eu tenho R$45 e eu tenho R$10. Eu vou somar isso aqui porque são iguais, ó, o sinal é positivo. Então, vai ficar 45 mais 10, 55. E como o sinal repete sinal igual na adição, pronto. Aí agora, tá certo? Que eu já resolvi a adição, não tem como eu somar mais aí, porque agora eu tenho sinais diferentes. Eu vou fazer o seguinte. 21 tá negativo, então é minha dívida. 55 é o meu dinheiro. Olha que eu tô ficando rica nessas continhas. Aí, o que acontece? Eu devo R$21, certo? Eu devo R$21 a Ana. Se na minha pobre carteira de professora tem R$55, quanto é que vai sobrar para eu comprar o leite do menino? Então, ó, 55 menos 21, porque subtrai. Vou fazer aqui, ó, 55 menos 21. 1 para 5 dá 4. 2 para 5 dá 3. Não é isso? 34. Aí vem a bronca. Qual é o sinal que eu coloco, professora?
pensa que isso aí é dinheiro. Porque até doido sabe que é dinheiro. Beleza? Pode ser quem for, mas não perde R$1. Então, o que é que acontece? A gente vai pensar que isso é dinheiro. Se eu tinha mais dinheiro, não tem como o sinal ficar negativo. Tá certo? Aí, o que é que acontece? Se o sinal do maior número é 55, o sinal de 55 é positivo. Então, olha. Mais 34. Tá certo, gente? Vocês entenderam essas duas propriedades? Tá travando aí, minha gente? Pelo amor de Deus, vejam aí. Estão conseguindo agora me escutar? Deixa eu dar uma mexida aqui. Conseguindo entender essa última parte? Tá travando, voltou, melhorou. Como é que tá? Pessoal? Agora estão escutando? Estão escutando? Estão escutando, né? Pronto, ótimo, oh meu Deus. Graças a Deus, agora estão escutando, né? Então, vou resumir, tá certo? Então, o que é que acontece? Quando eu tenho sinais, tá certo? Que são iguais, eu vou somar e vou repetir o sinal. Nesse caso, quem for igual aqui, olha, negativos. Então, eu vou somar tudinho, sem considerar o sinal. 5 mais 15, 20. 20 mais 1, 21. Já com os números positivos, eu só tenho esses dois, olha. Mas eu também posso somar, porque são iguais. Então, vai ficar 10 com 45, 55. Sinais iguais, olha. Você repete sinal. Certo? Nessa segunda parte, os sinais são diferentes. Um é menos e o outro é mais. Isso já é o caso de subtração. Nesse caso aqui, certo? O sinal com maior número é que vence. Se é o negativo primeiro, fica negativo. Se é o positivo que é maior, então fica positivo. Então, nesse caso aí, R$55 é maior, tá certo? É maior do que R$21. Como são sinais diferentes, eu subtraio, que deu 34. 55 menos 21 é 34. E qual é o sinal do maior número? 55 é maior, então fica positivo. Certo? Todos entenderam isso? Gente, eu tô tentando falar da forma mais simples possível, tá? Isso, assim, é o máximo que eu posso dar a vocês, tá? É essa comparação e falar dessa forma mais simplificada para que não tenha muitos erros, tá? Vamos lá. Vou colocar mais um exemplo aqui. Vamos lá. Nesse caso, tá certo? Nessa letra B, eu tenho agora a mesma situação da letra A. E eu quero saber de vocês qual vai ser o resultado. Certo? Coloquem aí, por favor, nos comentários quem conseguiu fazer e coloquem com sinal, tá? Coloquem aí, por favor. E aí, quem é que sabe? Quem é que sabe? Quem é que sabe? E aí, qual vai ser a resposta? Digam, digam. Vamos, minha gente, vamos. Coloquem aí nos comentários, façam rapidinho. Ai, que coisa boa. Graças a Deus que vocês estão entendendo. Pra mim, isso é um alívio, tá certo? Vamos lá? Vamos. Eita, que vocês já estão... Presta atenção. Não é isso, não. Por enquanto, ninguém acertou. Pelo menos não aqui que eu tô vendo. Vamos, minha gente, vamos. Presta atenção. É as mesmas propriedades lá de cima. Só soma os sinais que são iguais, tá certo? E só subtrai sinais que são diferentes. E aí? E aí? Vamos lá, gente? Vamos lá. Será que alguém acertou? Deixa eu olhar. Não, ainda não acertaram. Ainda não acertaram. Eita, Jesus. Só a graça. Bora, tenta de novo. Posso? Vocês têm que estudar, viu? Tem que estudar, que a situação tá boa, não. Tem exemplo no quadro, minha gente.
Acertou! Oh! E ainda acertou o sinal. Muito bem, muito bem, muito bem. Menos 16. Tá certíssimo. Certíssimo mesmo. Gente, que coisa boa. Vamos lá? Vamos ver como é que deu menos 16? 18 não, 16. Menos 16. Vamos lá? Ó. Lembra que eu falei pra vocês que primeiro a gente faz sempre a adição? Então, presta atenção. Na adição, eu só posso somar quem tem os sinais o quê? Iguais, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, esse aqui, olha. Sinal negativo, sinal negativo. Então, eu posso somar esses dois, tá certo? Quanto seria, tá certo? 16 com 7, porque são sinais iguais. Sinais iguais eu somo, mesmo que os dois sejam negativos. Vai dar quanto? Ó, menos, né? Porque repete o sinal. 16 mais o 7 vai dar 23. Certo? E o que que acontece? Depois que eu resolvi os de menos, agora eu vou resolver esses daqui de mais, ó, que também tem sinais iguais. Então, quanto é que vai ficar? 2 mais 5. Ó, 7. E os sinais iguais, repete sinal. Presta atenção agora. Eu tenho menos 23. Meu dinheiro, meu Deus do céu, foi embora todinho. Eu tô devendo 23 reais. Certo? Só que na minha pobre carteira de professora só tem 7 reais. Então, o que é que vai acontecer? Quanto é 23 menos 7? A resposta estava aqui, ó. A gente não somou? Tô subtraindo agora. Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior número. Nesse caso aqui, o sinal de menos ele é maior. Então, ele fica o quê? Negativo. Menos 16. Que é uma subtração. Já minha filha, só a graça de Jesus. Aqui é assim, a matemática é muito cruel. Quando eu penso que eu tô rica, no outro eu tô pobre. Vamos lá, gente, vamos lá. E aí, todos entenderam? Adição e subtração. Então, mais uma vez, só posso fazer adição, certo? Só posso fazer adição se os sinais forem iguais. E aí eu repito o sinal, certo? Se tem subtração é porque os sinais são diferentes e eu repito o sinal do maior número. Para vocês entenderem, mais uma vez, eu vou até apagar, vou colocar maior, para vocês entenderem. Peraí, deixa eu só dar uma apagada aqui no meu quadro, no meu velho e querido quadro, que, olha, me desculpem, mas eu não consigo fazer muitos vídeos para vocês, porque realmente a minha internet estava falhando a semana toda. O rapaz veio consertar ontem, mas estava chovendo e ele voltou. E assim, eu tô tendo que me virar com o que eu posso de dados móveis. Hoje voltou um pouquinho a internet. Aí eu tenho que aproveitar, né? Enquanto ela tá pegando. Hoje também tá chovendo, mas ela hoje deu o ar da graça, então eu tenho que aproveitar, tá certo? E assim que possível eu sempre vou estar postando os vídeos. Então vamos lá. Ô, gente. Vocês estão entendendo, né? Pronto, pronto. Vamos lá. Então, só pra gente resumir, tá certo? Eu tenho que, na adição, que é continha de mais, tá? Só vou somar quando os sinais forem iguais, tá? Certo? E a subtração, só vou, né, fazer continha de menos. Quando, se o meu sinal menor, tá certo? E o meu sinal forem diferentes, se um é maior que o outro, o sinal do maior eu repito, tá certo? Se o meu positivo for maior do que o meu negativo, aí eu repito o sinal do mais.
Beleza? Essas são as propriedades. Então, na subtração, que é a continha de menos, se o sinal negativo for maior, eu repito o sinal negativo. Se o meu sinal positivo for o número maior, eu repito o sinal positivo. É dinheiro, tá certo? A gente chama de débito e de crédito. Todos entenderam isso? Entenderam, não foi? Amém, Jesus. Todo mundo viu. Eu acho bom até vocês printarem a tela. Lógico que tá cheio de comentário. Mas eu acho bom vocês printarem para deixar isso como uma observação. Porque assim, por mais que a gente estude no livro, não tem essa simplificação, tá? Isso aí é só a explicação mesmo. Tá certo, gente? Então, isso aqui é vamos dizer assim, um resumo para vocês estudarem. Então, é bom vocês terem isso guardado para depois vocês usarem, beleza? Posso apagar, né? Posso apagar, eu acho que um print não demora mais do que 1 segundo. Então, vamos lá. Agora, a gente vai ver a multiplicação e a divisão, certo? Aí, por sorte, multiplicação e divisão tem a mesma regra. Olha só que legal. Na multiplicação e na divisão é uma regra só. Isso quer dizer que a adição e a subtração é o mais difícil. Agora, aí eu fico pensando, né? Quando vocês começarem a ver equações do primeiro grau, vocês vão ficar desesperados. Porque, veja só, você vai ter lá numa equação só adição, subtração, resolve primeiro, faz depois produto, aí depois divisão. Gente, olha, é isso que eu tô dizendo, tá? Estuda. Estuda isso, porque vocês vão usar muito essas regras. E eu sempre digo isso, se você aprendeu bem jogo de sinal, porque é assim que a gente chama, certo? Se você aprendeu bem jogo de sinal, você faz qualquer coisa na matemática. Porque isso aqui é a base, beleza? E se você tem uma boa base, não precisa de mais nada. Então vamos lá. Espero que vocês estejam gostando da aula. Eu tô me sentindo na escola, eu tô leve e solto. É melhor do que gravar vídeo, um aperreio danado. Uma semana pra editar um negócio, pra sair, pra vocês ainda botar mau gosto. Prefiro dar minha aula. Então vamos lá. Continuando. Então, nós temos multiplicação, tá? Multiplicação. E divisão. Vamos lá. É uma única regra, tá certo? E essa regra, ela vai dizer o seguinte. Vamos lá, vou parafrasear aqui, tá? A minha regra diz o seguinte, certo? Sinais. Vou até separar em duas regras que fica mais tranquilo. Regra 1. Sinais iguais é sempre mais. Olha que rima bonita. Regra 2. Essa regra é junta, tá? Eu tô separando para ficar mais tranquilo para vocês. Regra 2. Sinais diferentes é sempre menos. Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Certo? Então, vamos lá. Ai, Jesus do céu. Vamos? Posso? Como eu separei em duas regras, é só você entender o seguinte para multiplicação e para divisão, tá? Se meus sinais forem iguais, o resultado sempre é um sinal positivo. Não importa, olha, escuta, não importa se for. Se é mais e mais, na continha de vezes ou divisão, vai dar mais. Se é menos e menos, vai dar mais. Beleza? Tá dando pra ver? Vocês estão vendo tudo direitinho? Vocês estão escutando? Ótimo, vamos lá. Então, sinais iguais é sempre mais. Não me importa se ele é negativo ou positivo. O resultado é sempre mais. Beleza? Outra coisa. Sinais diferentes é sempre menos. Não importa se ele é maior, se ele é menor, não interessa. Sinais diferentes é sempre menos.
Se eu tenho mais e menos, é menos. Se eu tenho menos e mais, também vai dar menos. Certo? Olha, presta atenção nessas regras, tá? É super importante. Que susto que... Vocês estão acostumados comigo ainda não, minha gente. Vocês sabem que eu dou ênfase às minhas aulas para vocês aprenderem. Então, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Essa parte é importante. Na multiplicação e divisão é a mesma regra. Os sinais iguais sempre dão o resultado positivo, tá? Sinais diferentes, sempre o resultado vai ser negativo. Vamos ver um exemplo disso aqui, tá? Exemplo. Vamos dizer que eu tenha menos 5, vou colocar parênteses, tá? Porque tá negativo, vezes mais 2, ok? E o exemplo B vai ser menos 3 vezes menos 2. Vamos lá. Quando eu tenho, certo, uma multiplicação, eu vou resolver normal a multiplicação. Ó, coisa linda. Olha, olha. Só é multiplicar. Olha que coisa linda. Oh, Jesus. Que coisa linda. Olha, 5 vezes 2. Acabou. Olha, 5 vezes 2. Oh, glória a Jesus. Olha. Acabou-se. 5 vezes 2. 10. Sinais diferentes. Sinais diferentes. É sempre o quê? Negativo. Oh, glória. Acabou-se. Olha. Nem suei. Estão vendo? Eu tô chorando de alegria. Então, ó, multiplica. Resolve a conta normal. E usa a regra. Beleza? Isso é multiplicação e divisão. Olha lá em cima. Tá? Vamos lá. Letra B agora. Eu tenho 3 vezes 2. Pega só os números, tá? 3 vezes 2. 3 vezes 2. Olha, olha. Que lindo. Olha, 6. Aí agora, depois que eu resolvo, eu vejo o sinal. Os sinais são o quê? Iguais ou diferentes? Iguais. Sinais iguais, regra 1 ali, ó. Sinais iguais é sempre mais. Certo? Então, ó, se o sinal aqui, mesmo sendo menos, o resultado é positivo. Beleza? Certo? Faça um favor para mim, tire um print aí dessa parte também, dessa regra, porque eu vou apagar só a parte de lá de baixo para fazer um exemplo com divisão, tá? Um segundinho aí para vocês fazerem, para vocês tirarem um print dessa regra. Também não tá assim lá no livro, tá, gente? Como eu tô falando para vocês agora é sério. Sempre as minhas aulas eu vou falar com as minhas palavras, tá certo? Que é para fazer vocês entenderem, beleza? Então, todo mundo já tirou o print? Vamos lá, deixa eu apagar aqui meu bendito do meu quadro. Eita Deus. Vamos lá. Usando as mesmas regras, tá? Agora com divisão. Deixa eu só secar aqui. Exemplo. Exemplo A. Menos 10 dividido por 5, positivo. E aqui, letra B. Menos 15 dividido por menos 3. Certo? Deixa eu colocar aqui o parênteses. É sempre bom colocar os parênteses, porque vocês estão usando muitos sinais, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho divisão, tá, gente? A gente vai fazer a divisão normal, tá? Normal. Olha, eu tô falando com voz de seda. Normal, tá? Eu tenho 10 reais, eu divido para 5 pessoas. Cada uma vai ganhar quanto? 2 reais. Lembra que isso é multiplicação e divisão, tá? Eu coloquei em forma de fração, mas é uma divisão, tá? Então vai ficar 10 dividido por 5, 2. Sinais diferentes. Sinais, quando são diferentes, é sempre o quê? Negativo, tá? Já esse aqui, eu vou dividir 15 por 3.
R$15 para 3 pessoas, cada uma vai ganhar R$5, tá, gente? Sinais iguais, aí a gente vai usar essa regra aqui, ó. Sinais iguais, sempre o resultado é positivo. Não interessa se aqui é menos. Certo? Todos entenderam? Todos entenderam? Beleza? Vamos lá? Gente, olha a hora. A gente já até passou um pouco do horário. Quero dizer a vocês que estou morrendo de saudade. Vou só ver quem está aqui online, porque eu vou tirar o print, né, pra fazer as chamadas. Tá certo? Deixa eu só tirar aqui o print de quem tá participando. Lembrando que essas aulas, elas vão para a chamada, certo? Quem não está participando, mas depois assistir, eu tenho como ver, ou então manda um ok nos comentários que já assistiu, que já participou. Outra coisa, por favor, coloquem, eu vou gravar a tela, lógico, mas se vocês puderem, façam também para mandar para os seus colegas, principalmente quem ainda não está no grupo, tá certo? Ou vocês sabem que tem gente que às vezes não acessa, não sabe das informações. E outra coisa, a partir de hoje, sempre entrem no horário das aulas, tá? Sempre entrem no horário das aulas, porque não tem condição de estar o tempo inteiro, tá? Respondendo mensagem. Beleza? Meu Deus do céu. Enfim, tá? Tirem lá as informações, vejam tudo direitinho, vejam se vocês têm dúvida. Sempre as minhas aulas vão ser assim a quadro, tá? Quando for vídeo eu mando pra vocês o link no YouTube. É porque realmente, como eu estou sem muita internet, tá complicado. Porque já faz uma semana que eu tô com os dados móveis e assim não tem condição, por isso que eu tô mandando mensagem o máximo que eu posso no Classroom. Eu vou deixar agora uma atividade para vocês lá no Classroom, façam vale nota já para a segunda unidade. Já estou, tá certo? Terminando de fazer a relação de vocês com as notas de vocês, tá? Ô, Ana, tá muito fofa. Sim, gente, eu tô vendo as mensagens aqui de cadê Edson? Edson tá trabalhando em outra turma, tá? É como eu disse a vocês, às vezes a gente não participa de outras coisas porque sempre a gente tá ocupado fazendo aula, fazendo vídeo, e assim, é muito trabalho. Vocês pensam que a gente não tem tempo, mas às vezes eu tô, por exemplo, respondendo vocês, e tô no computador, fazendo aula, fazendo atividade. É muito cansativo, tá? Então, a partir de hoje, vocês só podem tirar dúvidas, mandar mensagens no WhatsApp, quando for no horário das aulas. Aí eu libero para comentários. Fora isso, só o comentário dos administradores, tá? Gente, bom dia para vocês. Vou deixar a atividade lá no Classroom. Vão com Deus. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Vocês têm até às 11h30 para tirar dúvida. Acredito que não tem, porque eu sou muito boa professora, eu digo logo. E até mais, tá? Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo e bom dia para vocês. Tchau, minha gente. Vão com Deus.